Bem-vindos a mais um episódio do podcast Isla Convida e hoje é meu convidado Luís Alberto, nosso alumno de turismo, fez connosco o teste pela licenciatura em turismo. Olá Luís, agradecer desde já aqui a tua disponibilidade, a tua presença. Sendo que o nosso tema de hoje são experiências de Erasmus, tiveste algumas experiências, nomeadamente uma de, recorda-me, cerca de 6 meses, não foi? Na Croácia. Sim. E depois, pelo menos, mais duas no âmbito de um projeto que nós, Isla, participámos, o Be Young, Be Entrepreneur. Fala-nos um bocadinho destas principais 3 experiências, começando pela da Croácia, que de facto teve aqui um período, não é, maior. Então, boa tarde a todos. Eu comecei a minha experiência de mobilidade Erasmus em França, de cerca de uma semana. Depois passei para A de França, aquela que eu também fui, foi isso? Sim. Foi só a vossa melhor experiência, Sim, foi ou não foi? efetivamente, Fomos vários docentes. nós efetivamente estabelecemos uma grande ligação com os professores, foi uma experiência muito boa. Conseguimos captar uma realidade completamente diferente dos professores, e valeu muito a pena. Foi uma semana, mas essa semana foi muito rica em termos de aprendizagens, em termos de convívio com os próprios colegas, e com os professores. Depois passámos para a Grécia. E até mesmo, lá está, a interação que nós tivemos com as escolas lá, de origem, não é, que nos receberam, eu acho que foi uma experiência muito marcante. Também, na verdade, confesso aqui neste podcast que foi a primeira experiência que tive de Erasmus, portanto, numa ótica de docente, não é, e com estudantes. E acho que, ou seja, não fomos à deriva, obviamente que não, mas tivemos muitas peripécias engraçadas, nomeadamente também a subida, portanto, ou a escalada, como queiramos chamar, aos Alpes suíços. Ou seja, tivemos ali um conjunto de peripécias que eu acho que foi muito divertido, não é? Não só conhecermos um pouco mais enquanto nós docentes, com outros colegas nossos, não é? Também docentes, obviamente, mas também convosco estudantes, porque uma coisa é a nossa relação de corredor, de cantina, de café, não é? De sala de aula, e depois é, ok, estamos todos agora no mesmo barco, não é? Portanto, vamos para outro destino, obviamente dentro da Europa, mas era tudo muito diferente e eu acho que isso, de facto, aliás, essa viagem ainda hoje é muito falada Sim. aqui no Isla, Nós e eu temos- acho que não houve viagem que fosse tão diferente como Foi essa. muito boa e tenho várias memórias dessa viagem, como por exemplo a professora Patrícia a nadar no lago, É incrível. verdade. Como por exemplo a professora Patrícia a conduzir um carro que não era dela. Ah, Não sei o que eu estava a fazer nessa altura, porque não... Bem, mas nós tínhamos ali, tínhamos ali aquela... algumas horas de Sim, lazer, não sim, era? sim, Portanto não, essa passou-me ao lado. mas foi muito engraçado. Depois aquela subida dos Alpes foi espetacular, Foi, sem com dúvida. alguns problemas depois associados, mas valeu muito a pena. Depois fiz Erasmus também de mobilidade uma semana na Grécia. Para mim acho que foi a melhor experiência que eu tive. Mas porquê? Grécia que, lá está, Thessaloniki. sendo Europa, mas ainda assim é muito diferente, não Sim, é? Também já lá estive. houve aqui este contacto de choque cultural. Como por exemplo, as sanitas eram no chão, nós não estamos habituados, foi um choque assim um bocado diferente, nós estamos habituados. E o piso organizado de forma diferente daquilo Sim, porque que nós por cá também vemos, não é? eles efetivamente são completamente diferentes de nós, eles têm uma cultura mais de não religiosa, Sim. eles são o quê? Ortodoxos. E nós não estamos habituados a isso, pelo menos eu nunca tinha contacto com pessoas dessa religião. Mas gostei muito da experiência, acho que são umas pessoas muito abertas, afáveis. Inclusivamente nós, pela primeira vez, comemos Mas quando leite de búfalo, chegamos, parece que é um bocadinho estranho, não é? Um bocadinho como diz Fernando Pessoa. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. porque é uma coisa diferente. É verdade. E depois, E, quando estamos de regresso, temos saudades, mas dá a ideia que as primeiras horas ou o primeiro dia é estranho e pensamos: porque é que vim ou o que é que venho para aqui e por isso fazer, é não é? que isso torna-se importante quando nós viajamos. Esse choque cultural, nós depois valorizamos que aquilo foi no início alguma coisa estranha, mas depois Exato. aproveitamos e vamos contar futuramente para os nossos amigos, familiares, que aquilo foi uma experiência diferente. Foi bastante boa. Depois tiveste a experiência da Croácia, que esta foi um período mais longo, foi um semestre, não foi? Seis Foi, meses. foi. Ok. Destes 6 meses é muito diferente. Uma coisa é nós irmos numa mobilidade 4, 5 dias, uma semana, não é? Vá. Outra coisa é alguns meses que não é. Ou seja, é um até já diferente, não é? A nível de regresso. Gostou-te mais, gostou-te menos, foi diferente. Fui só.
fui só, não olhei para Explica lá isso um trás, bocadinho. foi assim um É o bocado go with the flow, ou seja, aí vou eu e é pouco dera. literalmente, Ok. eu fiz o convite ao Pedro Ramalho para vir comigo. Inicialmente nós íamos num semestre anterior, só que aquilo teve ali uns problemas por causa dos deadlines, das datas e tudo mais. Então nós decidimos, vamos fazer a candidatura novamente para o próximo semestre. Houve aí depois outras complicações, entretanto o Pedro queria desistir e disse, Pedro, se não quiseres ir, eu vou só, eu quero Ou seja, aproveitar isto, eu ir vou, eu só vou. acompanhado, não é? Eu vou sozinho, vou acompanhado, eu só quero ir porque O espírito explorador. sim, especialmente aqui no ISIL deram-nos a oportunidade de irmos. Havia estas bolsas, se Uhum. querem candidatar, podem ir. Não há esta avaliação de notas, o que nas outras, de alguma forma, são muito limitadas. Só vão os alunos de 18, 19 ou 20. Então nunca tive essa oportunidade. Não estou a dizer que sou um mau aluno, também não estou a dizer que sou um excelente aluno, mas acho que todas as pessoas, de alguma forma, se têm capacidade, são boas em inglês, são comunicadoras, comunicativas, querem fazer alguma coisa diferente, acho que deviam agarrar Ou esta seja, oportunidade de ir. Só. ou seja, destas 3 experiências países Erasmus, algum deles em particular tinhas maior expectativa antes de ir ou nem por isso? Talvez a Grécia. A Grécia, por Pelo ser o. desconhecido, Sim, sim. pelo, pelo aquilo que à partida irias encontrar mais diferente, porque já sabias que ia ser diferente. Que é uma coisa diferente. Lá está, quando nós ou tiramos-nos de cabeça e corre tudo bem, ou tiramos Uhum. de cabeça e corre tudo mal. E na Grécia acho que foi o país que foi algo diferenciador, mas que me surpreendeu bastante. Mas a Croácia vai estar sempre no meu coração. Sempre. Portanto, marcou-te, já vi. Sim, sim. Portanto, em relação às primeiras impressões, não é? Ao chegar, facilmente consigo perceber, portanto, que aqui a Grécia foi aquela que deu-te assim, uma impressão, não é? Um bocadinho com maior diferença, não é? Na tua opinião. Notaste nestas 3 experiências, nestes 3 países, alguma diferença direta ou principais diferenças no ensino e vida académica, ou seja, de lá, não é? Em comparação a nós cá, Portugal, Nós estamos de também a forma falar. direta. Nós estamos a falar aqui de dois projetos diferentes. Um é mais intitulado para pessoas do 10º, 11º e 12º ano. Se o Beyond Be Entrepreneur era numa modalidade VET. Sim, sim, sim. Sim, E a sim, outra é mais de universidade, exato. faculdade. Nestas duas, especialmente na Croácia, eu estava em duas faculdades por causa das equivalências. Uma em que era muito, muito teórico. Eles debitavam a matéria completamente toda. Não havia autorização para, vamos chamar, Interação, digamos assim, não havia essa participação. autorização para termos questões. Era muito, muito matéria, matéria, matéria. Uhum. Enquanto na outra faculdade era misto. Era prático e teórico, o que era bastante bom. E era muito mais dinâmico. Acaba logo por. Sim, incentivar mais. Não é? E essa adaptação é logo mais ou menos facilitada, que é, ok, são só aulas teóricas, há menos interação, menos participação, não é? Acaba sempre por. E a nível das amizades, criaste alguma amizade? Trouxeste alguma coisa de lá, seja mais ou menos material, seja de amizade, ainda mantens contactos com colegas de lá? Porque Erasmus também tem muito esta vantagem, não é? Ou seja, depois, à distância de um clique, criarmos relações, amizades e depois, quiçá, voltarmos àquele país novamente, nem que seja numa ótica de lazer, e ou vice-versa, não é? Recebermos também quem nós lá conhecemos e criamos uma boa relação, uma boa amizade, isso também te aconteceu? Sim, inclusivamente eu ainda falo com os meus amigos e eu trouxe aqui algumas coisas. Estes são alguns postais que. A câmera é ali. Estes são alguns postais que as minhas amigas fazem quando vão viajar. Temos aqui, por exemplo, Nova York. Temos aqui, por exemplo, da Alemanha. Nós temos aqui vários conjuntos de amigos. São sempre metade da Uhum. Índia, metade da Alemanha, metade do Cazaquistão, metade alemã. Aqui temos mais. Uhum. E nós criamos Dá esta quase um álbum, não é? interligação em De enviar postais. postais. Eu recentemente estive na Ásia e também mandei postais para eles. E eles sempre que vão a algum sítio, eles mandam postais. Essa reciprocidade, não é? É uma dinâmica E muito essa boa, porque daqui partilha. a alguns anos que nós vamos. Ah, lembras quando estiveste em X sítio, tu mandaste um Exato. postal e eu também tenho o teu postal. Exato. Acho que é uma dinâmica muito É boa que bonito, é nós bonito. conseguimos Criar e estabelecer. manter, não é? Sim, sim, porque não é Uh, só Facebook, não é só Instagram, não é só WhatsApp, mas há alguma coisa mais palpável, mais físico. E Exatamente. esperar alguma coisa. Ok, eu sei que tu foste agora ao México, eu sei que possivelmente vou receber uma carta tua. Acho que é Já uma essa coisa muito expectativa, boa. já essa, não é? Sim. E já te cruzaste com eles novamente? Ainda não aconteceu. Cruzei-me com dois amigos meus, a Carolina e com o Max. O Max fez Erasmus cá em Lisboa. A Carolina é a minha companheira de viagens. Eu estive agora com ela em Cuba no ano passado. Ah,
Este ano vou tentar estar com a Milena e com a Susmita na Alemanha e vamos ver se vamos conseguir. Ok. E vamos tentar fazer esta dinâmica. Depois temos outro amigo nosso que é croata, que vive mesmo na Croácia, só que é um bocadinho mais complicado porque ele está na capital e depois E as os distâncias voos são um e... bocado mais caros e tudo mais. Então, Aqui em relação à tua adaptação, àquela que foi, não é? Na realidade, porque já aconteceu, a tua adaptação à cultura e lá está a cultura, ao cotidiano desses países, ehm, onde é que a adaptação te custou mais um bocadinho, digamos assim? Se é custou, mas enfim, ou seja, ou que essa tua aculturação não tenha sido logo, não é, logo imediata, logo super orgânica. Foi na Grécia, talvez? Não. sim, porque lá está, é alguma coisa diferente. Mas eu acho que, por exemplo, na Croácia, a única coisa que fez-me assim um bocadinho mais confusão foram alguns fatores. Primeiro de tudo, como é que um país supostamente está assim tão menos desenvolvido como os outros países da União Europeia, porque quando nós falamos dos países Balcãs, eles não estão em guerra, está tudo destruído, completamente mentira. Eles estão muito mais desenvolvidos do que Portugal. Tem ali um fluxo turístico enorme, derivado de cruzeiros. Ahm, e quando nós pensamos nisto, associamos que é alguma coisa se calhar, não vamos para os Balcãs, aquilo está em guerra, aquilo está muito bom a nível de turismo, por isso é que no verão aquilo aumenta de preço drasticamente. Por exemplo, se nós formos à Croácia durante o E a inverno, procura não diminui, não é? num café custa 1 euro, quando vem a high season custa 4 euros. Que é uma coisa Triplica logo. triplica. A Croácia no verão tem muita gente, mas no inverno vê-se tudo fechado. Tudo fechado. Exato. Mas acho que foi esse choque de ir em fevereiro e só as coisas começarem de alguma forma a crescer, a ter alguma movimentação a partir de maio, quando começa a haver o bom tempo. Exato. Outra coisa que existe lá é o Bora e o Bura, que são tempos. Ok. Acho que é o Bora que vem das montanhas para o mar e o Bura é do mar para as montanhas. Ok. Então estamos a falar de ventos de 60, 70, 80, 90 km por hora e depois temos a falar dos outros que são 110, 120. Uma coisa muito engraçada que só acontece lá. Mas cai muita chuva Uhum. e faz muito vento nessa altura, nessa estação. Exato, pois é muito conhecido por aí. E é curioso porque nós em Portugal, não é, quando, não é, quando estamos portanto, no verão, não é, primavera-verão, o pico mais alto do turismo, né, de uma forma, enfim, aquilo que é o Sol e Mara, os preços que falavas há pouco, quer dizer, nem triplicam, quadriplicam, não é, de 1 para 4 euros. E nós por cá, por norma, vemos que é duplicar, regra geral, não é? Sim. Por aí. Também é interessante perceber isso. Ahm, Cruzaste ou tropeçaste em algum desafio, em alguma dificuldade, em alguma barreira, que nesse momento tenhas ficado assim um pouco mais, não à deriva ou perdido, mas e agora em so what, como é que eu me desenrasco? Por acaso não. Não? Por acaso não. O inglês deles é muito bom e também foi uma das escolhas de eu ter ido para a Croácia porque eles abriram as portas ao turismo e o inglês dele é muito bom e é perceptível. Nós, por exemplo, se formos a uma Itália, uma Espanha, Sim, ou uma Grécia, o inglês deles é muito fosco, então não se consegue perceber muito bem. Na Croácia, o inglês deles consegue-se super perceber, limpo, não é? é muito Ou bom. seja, logo essa barreira linguística Não praticamente nem sequer existe, existe. não existe. Eu, por acaso, não tive nenhuma dificuldade na Croácia, nem em termos alimentares, nem em termos culturais. Foi muito bom, foi tudo fazível. Se calhar nos primeiros meses foi difícil a adaptação, transportes, o que é que As eu vou rotinas, não apanhar e é? tudo mais, Exato. mas de resto foi muito bom. Alguma curiosidade que tenhas levado e que depois num desses três países tenhas depois conseguido satisfazer? Uma curiosidade, em que aspecto? Uh, Vamos imaginar, alguma curiosidade no sentido de perceber. Há algumas culturas, não é, que nós sabemos que normalmente são culturas um pouco mais frias, menos diretamente e à primeira vista menos empáticas, etc. Outras o inverso. Nestes três países, ias com alguma dessas, digamos, impressões que depois afinal tenhas reparado que afinal não é aquele povo, não é? Afinal não é tão assim. Bem, os croatas são um povo muito conservador e muito reservado, por isso é muito difícil nós termos essa abertura Exato. com Logo eles. assim inicial, não Muito. é? Uma coisa que eles adoram, especialmente em Split, é o Hajduk. O Hajduk, que é o clube da Croácia, de Ok. Split, é o deus deles.
Se nós formos à Croácia, a Split está tudo grafitado com Hajduk. Então, se nós disséssemos que éramos do Sporting ou do Porto, nós estamos a sujeito a levar de areia. Ok. Porque eles são muito amigos do Benfica e tudo mais, mas é muito complicado estabelecer ligações com os croatas, por isso é que destes 6 meses que eu estive na Croácia só fiz amizade com 2 croatas, Pois, porque eles são muito conservadores. exato. Muito fechados, muito Sim, mais sim, sim. retraídos. Ahm, Agora aqui falando um bocadinho de aprendizagens e de impacto. Que principais competências e aprendizagens é que, quer dizer, neste caso não levaste, é que trouxeste das experiências de Erasmus? Eu consigo fazer tudo. O que é conseguir fazer tudo? Explica-nos lá um Que eu bocadinho. consigo me atirar de cabeça para um país e consigo me desenrascar. O professor Vasco conhece-me, as outras pessoas conhecem, mas desde TESP até agora noto uma Sim, grande sempre foste diferença. muito destemido, sempre Sim, mas uma coisa é e de ser. não recuares. Uma coisa é quando nós inicialmente achamos que queremos muito, não é? Ter uma experiência e depois, quando chega a hora H de decidir vou ou não vou, ou para onde é que vou, às vezes há aquele recuo, não é? E tu por acaso nunca foste. Eu não, eu atiro-me sempre de cabeça. Correr bem, correu, se não correu, é uma aprendizagem. Tudo na vida é uma aprendizagem. Ahm, eu olho para trás agora, ainda bem que eu fiz Erasmus, foi uma coisa incrível. Se calhar a única Deu-te coisa. mundo, deu-te bagagem. Deu-me e deu-me um É aquele conhecimento. clichê, mas é a realidade, não é? Portanto, Aquilo que me deu foi uma coisa que eu se calhar não estava à espera de ser tão destemido. Porque uma coisa é nós dizermos as coisas, outra coisa é dizermos as coisas e fazemos. lá está. Só E para uma coisa é termos, também nós dizermos, eu vou ser assim, etc, etc, mas depois, in loco, não é? Na realidade, às vezes, só para termos a noção, os meus pais só souberam um mês antes que eu ia para a Croácia, durante 6 meses. e mais era Europa. Pois, pois. E, portanto, presumo também que tenhas melhorado, para além de já falares relativamente bem ou bastante bem inglês, obviamente também depois aprimoraste ainda mais, não é? Essa competência linguística, pergunto. Sim, mas lá está. Um dos problemas da Erasmus é nós, muitas vezes, tentarmos só isolar-nos com as nossas culturas. Os portugueses só com os Exato. portugueses, ou os portugueses com os espanhóis e Aquela tudo nossa mais. microcomunidade, não Então, é? isso torna com que nós não saíssemos da bolha. Então, torna muito complicado. Por exemplo, ah, Depois nem vivem, nem aproveitam a experiência a 100%, não sim, é? sim, o que é, eu se calhar, se não tivesse ido com o Pedro, teria ido sozinho, se calhar tinha dado uma outra experiência. Mas ainda bem que eu fui com o Pedro porque é alguma coisa segura. Se não corresse Sim, mal, eu exato. estava Há lá ali com o um Pedro e apoio, tudo mais. exato. E ele Ah, também, como tem esse lado mais explorer, não é? Mais explorador, também acabou por isso é por que nós damos muito ser bem. uma boa time. Mas, por exemplo, eu sei que os espanhóis não tiveram nenhuma ligação com italianos, com franceses, nem com croatas, foi sempre o núcleo dos Ali espanhóis. fechado, Os exato. portugueses tentaram dar uma forma fazer amizades com os espanhóis, com alguns franceses. Os franceses também são super fechados. Pois são, sim. É Tal só como os alemães, franceses, exato. os alemães também. Só que é muito complicado com esta barreira linguística. Depois não O facilita, não exato. facilita, como por exemplo o inglês, quando eles não sabem falar inglês, torna-se assim complicado de desenvolver uma conversa, de convidar para sair e tudo mais. Então há alguma coisa que está aqui Exato, reticente. é. Outra questão. Alguma coisa que tenha mudado em ti ou melhorado em ti depois destas experiências de Erasmus? Mais comunicativa ainda, mais destemido, aliás, tu foi um bocadinho quase aqui o início desta nossa conversa, portanto, destemido já eras, mais ficaste, não é? Sim, sim. À partida, não é? À partida e à chegada, agora na realidade. Outra questão, recuando só um bocadinho, portanto, quando foi aquela viagem de Erasmus à França, e houve algum professor que tivesse, ou seja, coisa é quando nós temos a opinião de alguém, pela forma como lidamos com essa pessoa, não é? E quando mudamos de contexto, de circunstância, não é? Há, aliás, um filósofo, um político, um escritor muito conhecido espanhol, ainda há pouco estávamos a falar de espanhóis, o Ortega y Gasset, e que transpondo um pouco uma frase que é muito conhecida dele, que é o homem é ele próprio e a sua própria circunstância, ou seja, muda a circunstância, muda o contexto, e muitas vezes somos todos um bocadinho camaleónicos, não é? Algum professor que achasses que, ok, vai ser mais do mesmo, pronto, é o tal mais do mesmo de sala de aula e etc, de corredoras, Isto não foi pago, mas é o professor Vasco. O professor Vasco pode ser uma pessoa eu muito. portei-me bem, Sim, mas é uma pessoa diferente. Naquela viagem foi uma pessoa sim, diferente. E nós comentámos todos que o professor Vasco, enquanto professor aqui na faculdade, enquanto
nessa viagem foi uma pessoa completamente diferente, foi uma pessoa muito mais aberta, muito mais divertida. E aliás, nós tivemos, essa viagem foi muito curiosa porque, Pelos professores. sobretudo na questão não é, da montanha, não é que tivéssemos sido enganados, mas de alguma forma, enfim, portanto, nós tínhamos o programa e foi partilhado convosco, e nós aqui no IJA temos também muito essa transparência convosco, ou seja, o programa é este, vamos a isso, estamos todos em missão, não é? E houve, aliás, eu recordo, ainda houve a queda do Pedro, a Maria, portanto, que ainda teve que recorrer ali À bomba. à bomba, portanto, exatamente, por questões de asma. Depois também aquela situação no restaurante ali do Desmaio, portanto, que também houve ali uma oxigenação de água, assim, é SOS, mas não é? Portanto, e também um bocadinho, ou seja, também nos permite a nós, professores, sermos um bocadinho diferentes, não é? E há uma coisa que nós mantivemos sempre, nós convosco, eu agora falo aqui também em nome dos meus colegas, a professora Patrícia, a professora Isabel, que é, mantivemos sempre o respeito uns com os outros, e nós Sim, estávamos, sim, sim. agora não me recordo o nome, mas, portanto, daquelas vivendas partilhadas, tem que ter o nome técnico, não me recordo, nós ficámos em Os França, chalés. nos chalés, né? Portanto, era quase uma espécie de Big Brother durante a semana, a questão do pequeno almoço, e pôr o lixo, enfim, aquelas rotinas de fazer ali aquele jogging ao final de tarde, as responsabilidades, portanto, e isso nós mantivemos sempre, ou seja, nunca houve ali mistura de papel de professor com aluno, nem vice-versa, portanto, houve sempre essa base do respeito, muita brincadeira à mistura, muito lazer, é certo, mas soubemos sempre, sobretudo, é normal que às vezes isso do vosso lado haja um bocadinho de dificuldade, mas nunca baixar o nível, Sim, sim, portanto, sim. nunca houve aquela coisa de agora é tu cá, tu lá, porque Não, estamos não, noutro não. país, não estamos em aulas, não estamos a ser avaliados, quer dizer, estavam, mas não estavam, é diferente, não é? E portanto, isso foi. E depois nós comentámos isso muito também no regresso. Mas aquilo que eu sei é que depois das outras idas de Erasmus de mobilidade, já não havia essa dinâmica. Voltei lá eu, já viste. Eu acho que faltavam lá algumas Mas, pessoas, sim, enquanto alunos e enquanto sim, sim, professores, sim. porque aquela dinâmica, Foi acho que foi, irrepetível, não foi? eu acho que aquela dinâmica foi só em França, porque na Grécia já não houve essa dinâmica. Exato. Eu A acho Itália que também talvez não. eu já Depois não as tive em outras. Itália. Ah, ok. Eu Depois, não depois as tive em outras Itália. também já não fui, já não fui. Eu acho que, por exemplo, aqui posso falar, a Cristi, eu não dava-me com a Cristi, não suportava a Cristi, eu cheguei ao pé dela e disse, Super divertida, que nós nos rimos com ela. eu não suporto a tua cara, não vou contigo, e foi a partir daí nós estabelecemos uma amizade incrível, muito Lá boa. está por terras da Holanda, não é? Pisos Sim, Baixos, sim, é eu isso. agora, este ano também estive na Holanda, eu estive com ela, incrível, Engraçado. e as pessoas muitas vezes transmitem alguma coisa, e nós temos essa percepção, só que depois, quando nós lidamos com elas, é uma coisa completamente diferente. E eu disse, olha, Cris, eu não vou com a tua cara, porque és super arrogante e tudo mais, e a partir daí nós ficamos muito amigos. E ela também disse, olha, não vou com a tua cara, pareces muito nariz empinado e tudo mais. E eu, a sério. Pedimos desculpa um ao outro e E a partir seguimos a daí, viagem, somos muito amigos, incrível e sim, isso estás agora aqui a relatar, não é? A confessar, não é, não é o alta definição, mas nós também, enquanto colegas, não nós entre colegas, mas nós colegas também comentámos, não é? Foi engraçado ver alguns feitios, não é, aqui à parte do teu e da Christie, outros feitios de estudantes que nós normalmente até já tínhamos a percepção que não se davam, pronto, da mesma maneira e está tudo certo, não tem que ser todos BFFs uns dos outros, mas essa viagem, essa experiência também me permitiu precisamente isso, por acaso. Até mesmo nós, entre colegas, não é? Entre docentes também, nunca tínhamos estado, ou seja, fora do ambiente académico, já tínhamos estado eventualmente no almoço ou no jantar fora do ambiente académico, mas em viagem costuma ser que nós conhecemos alguém é viajar, não é? Porquê? Porque nós temos não temos o nosso conforto, a nossa claro, claro. comodidade, temos que partilhar N aspectos, não é? Da rotina, da vida diária com outras pessoas que à partida gramamos mais ou menos, ou seja, não é uma espécie de Big Brother que estamos ali todos, não é? E se o barco afundar, afundam todos, Fazemos todos. e se for adiante, portanto, safamos-nos todos. Mas acho que foi Um, através desta viagem, desta interação com os professores e alunos que quando nós voltamos houve uma dinâmica muito melhor. Acho que os professores conseguiram se calhar perceber mais o nosso lado e nós o vosso. exato. Foi muito bom. E quando estamos a falar desta viagem, eu não consigo esquecer dos vários momentos que com a professora Filipe, com a professora Patrícia, com a professora Isabel, com Isabel. o professor Vasco, mas uma que eu tenho. Professor Rui, não, eu fui com o Não, professor não, Rui, não. isso foi Itália, mas era só reunião de docentes em que não iam, não foram estudantes, foi isso. Mas, por exemplo, a professora Patrícia a nadar no lago, estava super frio e ela a nadar
Como, Eu por nem que me exemplo, pagassem a peso de ouro. e depois quando nós estávamos a vir de volta para, acho que foi de Atenas para Portugal, a professora Patrícia, a agarrar no banco do avião Porque porque tivemos ali estava uma zona de a muita turbulência, não turbulência e foi? E eu só me ria. Eu dava para rir. a rezar muito. Foi muito giro. Exato, sim, Eu não, acho que foi foi uma experiência incrível. muito, muito engraçado. Já aqui começarmos aqui a concluir aqui a nossa entrevista, ehm, a nível de dicas e mesmo a nível de inspiração, que principais conselhos é que tu dás a quem está a pensar em ir de Erasmus? Tentar perceber que tipo de país quer, porque eu fiz uma seleção e dividi estes países em três áreas: destinos de verão, destinos mistos e destinos de inverno. Por exemplo, Croácia, com as praias, com o tempo, é um destino de verão. Ou Polónia, seja, destino para segundo semestre. sim, sim. Polónia é um destino de inverno, porque faz sentido irmos para a Polónia no E os inverno, mercados de Natal, tudo, não é? A tudo, neve, tudo. tudo. Mas, por exemplo, existem outros países que são mistos. Como, por exemplo, na Alemanha pode ser tanto no inverno, tanto como no verão. Isto Tal como Itália, exatamente, sim, depende depende de daquilo. onde é Eu que. queria sempre para algo com praia e com sol, então escolhi o segundo semestre na Croácia. Exato. Como eu sabia que a Croácia não era muito conhecido, porque nenhum dos meus amigos fez Erasmus nos Balcãs, Uhum. fizeram sempre na Polónia, na França, Itália, no Reino Unido. Ahm, eu decidi, vou para a Croácia, é um país que muitas pessoas não sabem, e pronto, vou para lá, tem sol, tem praias, incrível. E Se foi for- isso, 5 se estrelas. estivesse agora a iniciar ao meio da tua jornada académica, terias feito ainda mais Seria. expresso, tendo a oportunidade para, ou Sim. seja, terias feito, Mas eu faria um semestre na Croácia, sim, eu fiz em split, mas teria alterado. Porque eu já conhecia aquilo, queria uma nova dinâmica. Se exato. calhar tinha escolhido uma coisa mais internacional, se desse a oportunidade, Uhum. como por exemplo Rio de Janeiro, como por exemplo Buenos Aires, Barcelona, Budapeste, é incrível. Ahm, outras cidades não a mesma, Exato. porque tenho amigos meus que fizeram 2 semestres na mesma cidade. Eu Acaba acho por, não é enjoar, mas é mais do mesmo, não é? Quer dizer, porque podendo experimentar outro país, não é? se nós fizermos Erasmus num sítio, é com aquelas pessoas, aquele sítio que marca. Uhum. Se nós fizermos novamente Erasmus no mesmo É sítio com quase outras impossível, pessoas, não é é? uma coisa diferente, nós não conseguimos comparar, então não há Exatamente. uma balança que pese. Qual é que nós gostamos mais, qual é Exato. que nós gostamos E é menos. menos uma experiência, porque, Sim, embora, ok, vai ser diferente novamente, mas o piso é o mesmo, quer dizer, a menos que se troque de cidade, mas de uma forma de macrocultura, não é? Sendo o mesmo sim, país, a não faz base sentido. Na minha é. ótica, não faz Exato. sentido fazer Erasmus no mesmo local. Eh, para terminar, não é o que é que dizem os teus olhos, mas três palavras ou uma frase que resumam aqui a tua experiência de uma forma global, Erasmus. Inesquecível, mais Faltam duas. memorável e um escape. Muito bem. Luís, perspectivas tuas para o futuro? Estás a frequentar mestrado, portanto, também numa escola, portanto, do grupo. Objetivos assim um bocadinho mais a médio e longo prazo. Tens alguns? Sobreviver ao mestrado, primeiro de tudo, a fazer a dissertação, depois fazer uma pós-graduação em Turing Guide, porque é uma área que eu identifico-me Temos bastante. aqui no Isla, Sim, que já abriu, creio. creio que sim, Já está a sim. funcionar. E acho que é também bastante bom. Veste como guia de turismo? Sim, Sinto que não vejo é guia turístico, não é? Todos nós dizemos isso, enfim, mas o ao correto é guia de guia de turismo ou turismo. guia intérprete. Porque senão a professora Patrícia depois vai nos tombar neste podcast, é verdade. E pronto. Eh, Mas sim, se calhar doutoramento também é alguma coisa com o património, porque eu também gosto muito desta parte do património. património. Eu gosto E, desta dinâmica do património e do turismo. exato, É as duas áreas que eu e- identifico mais, tudo mais. Especialmente exatamente. com esta parte da hospitalidade. E mesmo para encerrar esta entrevista, e porque falavas de património, portanto, mantens também agora atualmente, conta-me, na gestão operacional, portanto, aqui dos monumentos, não é? Sim, Do projeto que existe, do qual o Luís também é parceiro. sim, que fizeram um protocolo entre a Misericórdia, a Uhum. Diocese e a Câmara Nacional de Santarém. Todos os monumentos estão abertos, de quarta a domingo, das 10 até às 7, das 10 até às 6. O que difere são as horas de almoço, Uhum. mas é um projeto bastante bom, dinâmico para a cidade e para as próprias pessoas que gostam de ter este contacto com os visitantes, com este património e tudo mais. Por isso, se quiserem se inscrever, sejam aptos.
e isso estamos disponíveis. para outros Sim, colegas aqui estudantes do ISDA, sim, não é? sim, porque neste momento E dizer aí para casa que já tive a oportunidade, o privilégio de conhecer estes monumentos, que são cerca de 10, 12, Luís, recorda-me, 14 mais ou menos. 14, e valem muito a pena, é o património, portanto, aqui edificado da cidade de Santarém, e que muitas das vezes nós não conhecemos, mas que vale mesmo a pena conhecer. Luís, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, Obrigado. e para o futuro só te posso desejar uma coisa, sucesso. Obrigado. Até à próxima.